Paz do Senhor, boa noite. Está começando mais um culto da família Voz que Clama no Deserto. Quero aqui convidar você que faz parte dessa família, amém? A chamar um amigo, um irmão, um parente, para junto compartilhar, ser um missionário virtual, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 27 e o versículo de número 46. Nós vamos dar continuidade à mensagem, as 7 palavras da cruz. E hoje nós estamos na quarta. Se você perdeu, eu peço para você que entrou nesse link, volte aí. Vai ter a primeira, segunda, terceira. Dentro da terceira tem um hiato com 2 mensagens. Essas 2 mensagens, uma é a humilhação de Cristo, a outra é a exaltação de Cristo, e tem a próxima que é essa hoje, tá bom? Eu tenho certeza que é bênção para você. Nossa irmã Ana Carolina, seja bem-vindo. Vamos fazendo seus pedidos de oração, que no final estaremos orando, está no caderno e na caixinha de oração, amém? E tem o Yom Kippur, nós estamos orando, levando todos os pedidos lá e orando por ele, queimando ele lá, tá bom? Amém? Mateus capítulo 27, do versículo 46. Tá bom, vamos aqui então. Vamos aqui. Amém, tranquilo, deixa aqui. Mateus, que tá facinho, ó. 46, Mateus 27, do verso 46. Ajuda eu, Jesus. Amém? E disse, perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Oramos a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus querido, nesta noite, papai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Senhor Jesus, vem fazer o seu querer, a sua vontade, Pai. Que a tua palavra possa ser como uma flecha, papai querido, vai no alvo e quebra o jugo, em nome do Senhor Jesus. Traz cura, sinais, maravilhas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos ao tema. Deus meu, por que me abandonaste? 1, 2, 3. Amém. Pode sentar. É sabido de nós que Jesus está na cruz. E estando na cruz, ele não está na terra, ele não está no céu, ele está entre. E o interessante é que na primeira mensagem que Jesus diz, a preocupação de Jesus é a multidão. Ele olha para Deus e diz para Deus não imputar aquele pecado de condenar ele para aquela multidão. A segunda mensagem, ele olha para os ladrões que estão ao lado. E ele vê os ladrões que estão ao lado brigando, e depois um se arrepende e clama para ter misericórdia dele. Jesus olha para ele e diz: esta noite estará comigo no paraíso. E o olhar terceiro, da terceira palavra de Jesus na cruz, ele vê Maria e vê João, o cuidado que ele tem olhando, e esse é o cuidado que a igreja tem. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que servir um ao outro, auxiliar um ao outro, ajudar. Ele olha para Maria e diz assim: mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. E historiador nos diz que a partir dali, Maria foi morar com João, e João o cuidou. João é aquele que era mais íntimo de Jesus. Isso nos implica que Jesus, ele tem o melhor para nós. E aqui inicia a igreja,
A igreja inicia um cuidando das necessidades dos outros. E agora, nessa quarta palavra, ele não olha a multidão, ele não olha a Deus, ele não olha o ladrão, ele não olha a Maria, ele não olha João, ele olha para ele. Ele olha para a situação dele, ele olha para dentro de si, e ele vê o abandono de Deus. Nós vemos isso no Salmo de número 22, que está, meu Deus, alguém pode abrir aí, por gentileza, Salmo de número 22, bem rapidinho? Quem abrir, lê em voz alta aí, por gentileza, para sair Salmo de número 22. Depois eu vou querer que alguém abra em Abacuque, Abacuque 1:13. Abacuque 1:13. Primeiro, Salmo 22, versículo 1. Quem achou? Pode ler, pastor. Amém? Nós vemos no Salmo 22, eu peço para você que está estudando essas mensagens conosco, lê o Salmo 22. No Salmo 22, Davi, profeticamente, ele diz as palavras de Jesus na cruz. E uma delas está no versículo 1. Deus meu, por que me abandonaste? E aqui eu quero conversar com você, e aqui eu quero dizer para você, porque esse é muitas das vezes um sentimento que muitas das vezes eu e você passa, mas você vai entender com essa mensagem que você nunca está só. Amém? Olhando para as escrituras, eu vejo José, muitos homens, muitas mulheres de Deus passando situações a ponto de achar que Deus o abandonou, achar que Deus o esqueceu, achar que Deus não se importa mais. Olha a situação de José, o que ele passou, traição pelos seus irmãos, vendido, chega lá no Egito vendido de novo, com o decorrer de muito suor, muito trabalho, as coisas começam a melhorar, e o que acontece depois, irmão, irmã? Ele vai parar no calabouço. Ele poderia, e ele se sentiu muitas das vezes abandonado, assim como muitas das vezes você, na sua trajetória, olha para Daniel, olha para o próprio Davi. Davi, quando ele escreveu esse salmo era para ele estava abandonado. Ele tinha ido em Israel, ele morava no palácio, pois quando ele mata o Golias, ele vai para o palácio e casa com a filha de Saul. Mas algum tempo depois, o ciúme entra no coração de Saul, e Saul persegue-o para matar, e ele tem que fugir. E ele vive 10 anos num hiato, sem ir para sua casa, sem ver a sua família, sem ver o seu sangue, sem ver a sua esposa, o seu filho, escrevendo na caverna de Adulão. Possivelmente esse salmo foi escrito lá, aonde ele começa a dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Daniel passou por isso, irmão, irmã. Imagine Daniel, um jovem, com sonhos, com projetos de sempre servir a Deus. A Babilônia vem e destrói Jerusalém, a grande decepção dele, e leva ele para a Babilônia. Ele é deportado, até que muito tempo ele começa a prosperar, e quando ele começa a prosperar na sua velhice, ele vai cair na cova dos leões. Eu quero dizer para você que esses homens se sentiram abandonados, mas muitas das vezes o inimigo faça com que esse sentimento venha em você. Mas eu quero que você entenda que eu e você, nós nunca suportamos isso e nunca passamos por isso. Mas você pode dizer: pastor, você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que passa na minha vida. Verdade, eu não sei, mas existe um Deus que sabe, e eu quero que você entenda isso nesta noite. Quando Jesus passa por esse momento, quem achou? Abacuque 1:13. Quem achou? Ninguém achou? Lê alto. Segura até aí, só tá bom. Tu és tão puro de olhos e não pode ver o mal. Abacuque 1:13.
está falando de Deus. E nós temos que entender que quando Jesus vai na cruz, ele se faz de maldição por nós. Todo o pecado que a humanidade tinha feito de Adão até ali, e todo o pecado que a humanidade iria fazer, estava sobre Jesus. E Deus, o versículo de Abacuque está dizendo que Deus é tão puro, ele não pode olhar aquilo ali. Agora eu quero que você entenda uma coisa: o porquê que Deus não poderia olhar a maldição que Cristo passou, porque eu e você nos tornamos bênção com a maldição de Cristo. Ele não pôde olhar para Jesus, mas ele olha para nós na graça, ele olha para mim e para você. É por isso que Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação do século. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. Mas existe sim um sentimento de vazio, existe um sentimento de abandono, mas a real é que Jesus, ele está com você, ele nunca abandona. José passou abandonado, Davi passou abandonado, mas você não. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele passou por isso para Deus. Quando olhar para mim e para você, ele vê o Cordeiro que foi morto, e o sangue de Jesus me purifica, te purifica, nos faz digno. É por isso que quando nós entramos em nosso quarto e oramos, Deus olha para nós. Sabe por que Deus olha para nós? Porque Jesus Cristo foi naquela cruz. Porque naquela cruz, quando ele se fez de maldição pela humanidade inteira, os olhos de Deus é tão santo que não poderia ver aquela maldade, mas ele pode olhar para mim e para você. E é isso que eu quero que você entenda. Com essa quarta palavra, aonde Jesus passou abandonado, para eu e você nunca passar abandonado. Podemos sim ter um sentimento, mas nós não sabemos quem é que está conosco. Jesus está conosco. Ele está conosco em todos os dias. Ele está conosco em todos os momentos. Ele está conosco em todas as horas. Você pode não sentir. Por quê, pastor? Porque a dor é grande. Isso eu quero te provar na Bíblia. Quero te provar que Jesus muitas das vezes ele está do nosso lado, mas a dor é tão grande e nós não conseguimos sentir. Jesus está conversando com nós e nós não conseguimos sentir. Isso acontece quando? Isso acontece quando temos uma grande decepção, quando temos um grande problema. Porque aquele buraco que tira aquele problema que tira os nossos pés do chão, isso aconteceu quando os homens crucificaram Jesus e Jesus morreu. Todos ficaram decepcionados, mas eles não esqueceram das palavras de Jesus, que Jesus falou assim: após 3 dias eu vou ressuscitar. E o que é que acontece? Após 3 dias Jesus ressuscita. E tem 2 crentes tristes. Por quê? Porque mataram Jesus. E a Bíblia diz que eles estão no caminho de Emaús. E quem é que está com ele? Jesus. A decepção deles era tão grande que eles não conseguiam ver Jesus, mas Jesus estava do lado dele. E de repente Jesus pergunta: o que vocês têm? Aí eles falam assim: por acaso você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Você não sabe da tragédia? Aí Jesus: me diga. Aí eles dizem: mataram Jesus. Aí Jesus fala: por acaso ele não falou que ele ia ressuscitar em 3 dias? E de repente Jesus some. E de repente um para, olha para o outro e fala assim: não ardia o nosso coração quando aquele homem falava? É essa diferença que eu quero que você entenda.
a diferença de José, a diferença do Antigo Testamento, a diferença de Davi, a diferença de Daniel. Esses homens, eles passaram literalmente sozinhos. Mas nós, não. Por quê? Porque quando Cristo se faz de maldição, aonde Deus não pode olhar para o pecado, e se você prestar atenção, que você não pôde ter prestado atenção, porque você não está no culto inteiro, teve duas pessoas que falou sobre pecado, sobre escolha, sobre isso, sobre aquilo. Deus usou para confirmar esta mensagem e dizer que Deus olha para nós, porque Cristo morreu, se fez de maldição. Ele não pôde olhar por um momento para o seu filho, mas ele pode olhar para mim, para você, não importa o seu estado. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa noite. Mas a grande verdade é que a sensação de estar vazio, de estar abandonado, a dor é tão grande e você não consegue enxergar Jesus do seu lado falando com você, mas por acaso não arde o vosso coração? Por quê? Porque a palavra de Jesus tem endereço certo, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você entenda que você nunca está sozinho, porque Cristo está com você. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eis que estou convosco até a consumação do século. Irmão, Jesus está comigo, Jesus está com você. Essa sensação de abandono, nós vamos existir, vai existir em nós, porque nós somos humanos. Mas a realidade é que Jesus está conosco. E quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, você vai ver que o Rei do Universo, Ele está com você. Você vai ver que o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nunca te abandona, nunca vira as costas para você. Ele sempre está com você em todos os momentos da sua vida. É por isso que Deus não pôde olhar para Jesus, porque Deus pode olhar para mim, para você, por aquilo que Jesus fez na cruz. Aplauda o Rei dos Reis. Eu chamo o grupo de louvor aqui. E vamos continuar com estas mensagens, amém? Vamos, a próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos na quinta mensagem, a sexta, a sétima, amém? Vamos fazendo seus pedidos de oração. Entenda nessa mensagem que Jesus morreu na cruz para nós nunca mais passarmos sentimento de abandonado. Embora a dor vai ser grande, nós vamos sentir que estamos, mas naquele momento Jesus está conosco. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, quero entregar todos os pedidos dessas pessoas, papai querido, e aqueles que irão assistir a live amanhã de dia, em outro dia, venha abençoar, derramar as ricas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, uma boa noite e até quarta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Fique com Deus.